e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 22 ao versículo 27. Para ganharmos tempo, estarei lendo o texto sagrado. Hebreus capítulo 10, versículos 22 ao 27, diz assim: Entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e de boas obras. E não deixemos de nos reunir na igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. O versículo 25 diz: não abandonando a nossa igreja como o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Glória a Deus. É interessante que quando o texto faz menção à expectativa do grande dia, ele foca dizendo que alguns se precipitaram e abandonaram a fé, abandonaram as boas obras da fé, abandonaram a igreja. Só que estava se aproximando o grande dia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto fala de comunhão. O tema da mensagem é viver na comunhão. Viver na comunhão. Repita isso comigo, por favor. Viver. Mais uma vez. Viver. Mais uma vez. Viver na comunhão. Isso, pegue ânimo, porque viver na comunhão é importante. É por isso que eu fiz os irmãos repetir, porque isso é importante. Algumas pessoas não sabem o que é que significa comunhão. O que é comunhão? É a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver algumas coisas em conjunto. Isso é comunhão. É harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar, harmonia no modo de agir e de se identificar. É comunhão de pensamentos, e eu só posso fazer isso se eu estiver em conjunto. Diga amém. Em que há unção, união ou ligação ou compartilhamento. Então isso significa que comunhão só existe se eu estiver em conjunto, se eu estiver compartilhando com alguém, com outras pessoas. Do contrário, isso não é comunhão. Entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Presta bem atenção na mensagem aqui, né? Porque o substantivo afirma que comunhão é realizar, desenvolver, compartilhar, identificar alguma coisa em conjunto. Se o texto e a palavra, ela enfaticamente afirma que deve ser em conjunto, que assim seja feito, eu quero que você pare para pensar um pouquinho com essa palavra, com esse termo, com esse substantivo. Porque se eu não estiver realizando algo, desenvolvendo algo, compartilhando algo, identificando algo ou alguma coisa em conjunto, eu não estou vivendo em comunhão ou na comunhão. Aleluia.
Glória a Deus. Abre o seu olho, fique bem atento nessa mensagem, que eu fiquei madrugada dentro escrevendo ela ontem à noite. Presta bem atenção. Se eu não estiver compartilhando algo com mais alguém além de mim, isso não é comunhão. O substantivo afirma isso. Comunhão é quando eu compartilho algo com alguém. Comunhão é quando eu realizo algo com alguém, ou com outras pessoas, melhor dizendo. Comunhão é quando eu desenvolvo algo junto com outras pessoas. Porque eu sozinho, isso não é comunhão, eu sozinho. Quando o Senhor Jesus estabeleceu a igreja, ele já traz esse conceito desse substantivo para que ele seja praticado. Alguém pensa que se ele estiver lá sozinho, isolado, ele está na comunhão. Ei, eu acho que você precisa aprender algumas coisas comigo hoje aqui. Porque o substantivo afirma que comunhão é quando eu estou desenvolvendo, compartilhando, identificando em conjunto. Aí eu estou na comunhão. Aleluia. Então, se você quer compartilhar alguma coisa, se você quer viver na comunhão, então venha para a igreja e compartilhe essa comunhão junto. Pastor, mas tem pessoas que não têm como ter essa possibilidade. Eu sei e Deus também sabe, mas não é o seu caso. Aleluia. Deus sabe muito bem do conceito próprio de cada um. Não adianta você e eu querermos customizar as coisas santas, sagradas que Deus estabeleceu. Quer ter comunhão? Compartilhe isso juntamente. Compartilhe isso em conjunto. Quer ter comunhão? Viva em conjunto, compartilhando disso, para que isso de fato seja comunhão. Amém? E nós encontramos no texto sagrado de Hebreus 10... Meu Deus, que coisa linda isso. O mesmo que, para nós analisarmos nesta noite, o que será mesmo que nós estamos realizando, desenvolvendo, compartilhando, identificando juntos? Porque veja bem, se nós analisarmos hoje aqui, eu, cada um de vocês que estão aqui, nós estamos sim, de fato, compartilhando de uma comunhão. Amém? Diga amém rápido. Agora, se o camarada está isolado, sozinho, ele pode estar em uma comunhão, em um momento de comunhão, e ele não faz isso porque ele não quer. Ei, isso não é comunhão. Isso é enganação e não comunhão. É enganação de você mesmo. É você enganar a você mesmo e achar que de você está fluindo alguma coisa para Deus. Olhe para mim aqui. Jesus estabeleceu a igreja. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, cumpre-se no capítulo 2 de Atos. Jesus estabeleceu a igreja no dia de Pentecoste. O substantivo enfatiza que nós precisamos compartilhar disso juntos, nós precisamos realizar isso juntos, nós precisamos desenvolver isso juntos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O texto afirma que devemos fazer essas coisas à medida que o fim se aproxima. Ei, algum de vocês aí tem alguma dúvida acerca de que o fim está próximo? O texto diz que nós precisamos compartilhar de comunhão. O texto diz que nós precisamos realizar essa comunhão. O texto diz que nós precisamos desenvolver, realizar, compartilhar, identificar essa comunhão em conjunto, quando o fim estiver próximo. Ei, nós estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Aleluia. Os sinais declaram que Cristo voltará e que o arrebatamento está às portas. Eu entendo que tem alguém aí que está brincando, tem alguns que ficam brincando, mas as profecias bíblicas falam categoricamente, aleluia, que o Senhor Jesus está próximo. Nós estamos vivendo o princípio das dores que afirmou o Senhor em Mateus 24, a igreja está prestes a ser arrebatada, e o texto diz que é no piscar de olhos, como nós adoramos aqui, bendito seja o nome de Jesus. Você está entendendo a mensagem? Levanta a sua mão e diga amém.
Existe uma necessidade de nos reunirmos para poder adorar ao Senhor. Existe uma necessidade de nos reunirmos para compartilhar a nossa fé. Existe uma necessidade, porque o substantivo nos obriga a nos reunir para poder realizar, compartilhar, fazer algo, se identificar com algo. Aleluia. E isso só pode ser em conjunto. Não dá para ser sozinho. Senão Jesus andava sozinho, mas não. Aonde estiver 2 ou 3, isso é comunhão. Aleluia. Levante a sua mão e receba aí. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Arabassurianda, está ligado a esse substantivo. Ele estará presente se estiver 2 ou 3 na comunhão. Meu irmão, não adianta você ficar aí sozinho, encurralado, amedrontado, acovardado, sem querer cultuar a Deus. Reunir, se tem possibilidade de se reunir, se reúna, porque o milagre de Deus está vindo por aí. O arrebatamento vai acontecer. A igreja espera um momento especial do arrebatamento. Este mundo vai ficar aí nas lástimas que ele já está, mas a igreja do Senhor será arrebatada para a glória. Aleluia. Se ainda há essa esperança na sua vida, levante a sua mão e dê glória. O texto de Hebreus, ele traz afirmativas em conceitos que nós precisamos avaliar nesses dias em que nós estamos vivendo. O versículo 22 fala que a comunhão produz confiança. Diz o texto: entreguemos com o coração sincero a plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada no nosso corpo, lavado com água pura. O versículo 22 afirma que a certeza, a plena confiança da salvação é produzida naquele indivíduo que está todo o tempo sendo purificado pela palavra, ou ouvindo a palavra. O versículo 22 afirma que comunhão produz confiança naquele indivíduo que está o tempo todo sendo purificado pela palavra, ou seja, lavado com água pura, que é uma referência à palavra. Então, se você vem à igreja, Deus vai falar contigo através da sua palavra, e o seu corpo será lavado. E não só o corpo, está falando do estereótipo, o corpo, alma e espírito será lavado pela palavra de Deus, porque ela é poderosa para poder penetrar até as juntas e medulas, para poder atuar, é apta para discernir os pensamentos, e não somente isso, mas também as intenções do coração do homem. Jesus sabe o que você está fazendo aqui. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe se há intenção verdadeiramente de você adorar e bendizer o nome dele. Abre o seu coração e diga: Jesus, eu estou aqui para te adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Permita que Deus lave você pela palavra. Aleluia. A cada dia essa confiança vai crescendo, formando um caráter cristão segundo a vontade de Cristo e não segundo a nossa própria vontade. Quando você se recusa a vir à igreja, quando você se recusa a se reunir, você está vivendo conforme a sua vontade, não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu e você estejamos todos os dias sendo confrontados pela palavra, limpos pela palavra, lavados pela palavra, e essa palavra que vai nos limpando, nos lavando, vai produzindo em cada um de nós uma confiança, aleluia, de que Jesus verdadeiramente vem, que a salvação é verdadeira, que nós iremos morar no céu. Muitos dos que não estão compartilhando de comunhão já perderam as suas identidades. Tem muitas pessoas que pararam de ir na igreja e já não sabem mais o que ele é ou o que ela é. Já perderam totalmente a sua identidade. Alguém olha para mim e fala: pastor Luciano, o senhor não para, né? Meu irmão, eu vivo em comunhão, eu vou buscar a Deus, eu vou estar junto, aleluia, sem medo, coragem. Jesus está na minha vida e na sua. Então levanta a sua mão e dê glória a Deus e deixa Ele fazer, deixa Ele realizar os propósitos do plano que Deus tem para fazer. Bendito seja Deus. Tem muitas pessoas que deixaram
deixaram de compartilhar a comunhão e já perderam a sua identidade. Não sabe mais para que foram chamados ou vocacionados. Já desconhecem qual é a ocupação dele ou dela no corpo espiritual de Cristo. Tem muitas pessoas que já se isolaram a ponto de perderem a identidade. Não sabe mais aonde é a sua ocupação no corpo. Aquele que pregava não prega mais. Aquele que estudava não estuda mais a Bíblia. Aquele que cantava já não canta mais. Ele perdeu a identidade dele no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque parou, porque paralisou, porque deixou de fazer, porque deixou de compartilhar a comunhão. Olhe para mim aqui, o inferno inteiro quer fazer com que você pare, mas o Espírito de Deus que nesta noite fala contigo, está dizendo para você: continue compartilhando comunhão, continue buscando, continue na presença, reunido para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor possa realizar os seus propósitos na sua vida. Jamais eu perderei a minha identidade no corpo de Cristo se eu estiver a todo tempo compartilhando de comunhão. Quantas pessoas que hoje estão vivendo nas lástimas já não tem mais identidade com Cristo porque deixou de compartilhar comunhão. Você não sabe, meu irmão, o perigo que há em deixar de compartilhar comunhão. E o diabo é o mais interessado em que você deixe de compartilhar comunhão. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer te trazer uma depressão, vai trazer um desânimo do inferno, vai trazer uma falta de vontade, uma má vontade, para você jamais querer se reunir no culto. É isso que ele quer. A palavra de Deus traz um conteúdo seríssimo, e Deus me revelou essa madrugada, e eu quero falar para você que está de olhos arregalados em mim. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Eu preciso te falar coisas de Deus nesta noite, através desse texto sagrado, Hebreus capítulo 10, o versículo 23 fala que comunhão produz firmeza. Comunhão produz firmeza. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quando o texto diz que a comunhão produz firmeza, é porque quando você deixa de compartilhar essa comunhão, daqui a pouco a sua firmeza vai embora. Você não é mais você mesmo. Você vai olhar para você: eu não sou mais aquele camarada. Ei, tem muita gente assim já vivendo de saudosismo. Olha como eu cantava, olha como eu pregava, olha como eu fazia, olha como eu... Ei, querido, Deus não quer saber de saudosismo. Ele quer saber de você presente, atuante na comunhão, ativo, compartilhando para a glória do Senhor e aguardando a volta de Cristo. Quantos aqui estão entendendo Deus falar contigo? Diga amém, Jesus. A vacilação ocorre quando desapegamos. A vacilação ocorre quando desistimos. E as pressões externas, porque a interna é fato. As pressões internas, elas já existem todo dia. Presta bem atenção, porque a tua carne jamais vai querer cultuar a Deus. A carne não agrada a Deus, e o texto bíblico revela para nós entendermos: sabei vós que a carne não agrada a Deus. Você precisa tomar cuidado com você, meu irmão, porque você de você mesmo não quer fazer a obra de Deus. Você de você mesmo quer ficar no conforto da sua casa, deitado no seu sofá, na sua poltrona ou na sua cama, e de lá você fica lá dando glória a Deus. Eu quero dizer para você, olha aqui para mim, isso não é ter comunhão com Deus. Comunhão quando você compartilha com outros. Comunhão quando você se junta com outros. Aleluia. Comunhão quando você suporta aquele que é pior do que você, porque você já é ruim, mas sempre tem alguém pior, porque a gente acha que é, né? A gente às vezes é tão ruim, acha que tem alguém mais ruim do que nós, e a gente não suporta nem nós mesmos, e às vezes não suportamos outros. Somos seres humanos cheios de falhas, mas precisamos estar compartilhando, aleluia, para que a graça de Deus venha nos fortalecer e venha nos amadurecer. Se você ficar na sua casa
Você não vai encontrar um igual a você para você disputar o mesmo espaço. Agora, se você vem, você vai enfrentar você. Porque às vezes nós nos vemos em outro personagem, porque Deus é especialista nisso. Porque Deus, às vezes a gente não sabe olhar para nós mesmos, como o texto bíblico afirma que nós temos que olhar para nós mesmos e ter Jesus como autor e consumador da fé. Aí o camarada não sabe, ele não sabe, ele tem dificuldade. Sabe o que é que Deus faz? Deus coloca um igualzinho você para compartilhar contigo na comunhão. E aí o que é que acontece? Ou tu amadurece, crente, ou tu vai desaparecer e nunca mais voltar na igreja. Mas a vontade de Deus é que Cristo cresça em você. A vontade de Deus é que você cresça à medida da estatura de Cristo e seja um varão perfeito, considerado pelo Senhor na presença de Deus. Oh glória! As pressões irão nos forçar a desistir, a vacilar. As pressões internas de nós mesmos, dizendo: eu não estou muito legal, eu não vou hoje, eu não vou amanhã. E aí vai protelando. As pressões externas são aqueles rumores que a gente ouve: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso. A igreja primitiva sempre viveu nesse clima, mas eles não deixaram de fazer a obra de Deus. Eles usavam códigos para ocultar os fatos, mas não paravam de fazer a obra de Deus. Eles usavam códigos, e alguns códigos são conhecidos. Lembra o peixe, né? Um olhava para o outro, pegava um graveto, uma vara, um pedaço de madeira e riscava no chão assim. Olhava para um lado, para o outro, depois formava um peixe. Opa, aquele é crente. O culto vai ser em tal lugar. Lá nos buracos eles iam compartilhar de comunhão. Era proibido, pastor Luciano. As autoridades estavam dizendo isso e aquilo. Jesus está queimando no meu peito e no seu, dizendo: eu preciso estar na comunhão. Eu não posso perder a minha identidade em Cristo. Eu sou um cidadão dos céus. Quem é cidadão do céu, levanta a mão, abre a tua boca, dê glória, porque cidadão dos céus, o meu lugar não é aqui, o teu lugar não é aqui. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Nós aguardamos uma promessa e o texto diz: fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir a promessa. A igreja, quando ela estiver encurralada e não tiver mais para onde correr, Jesus virá. Eita glória! Ele vai abrir uma porta de escape para a igreja. Ei, ainda não é o fim. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, crente, porque ainda não é o fim. Quando a igreja estiver com as portas fechadas, a ponto de não ter mais uma saída, o Senhor vai abrir uma porta nos céus para a igreja. Quantos aqui acreditam? Levanta a sua mão, dê glória aí ao Senhor. O Senhor vai abrir uma porta nos céus e nós iremos atravessar as regiões celestiais em Cristo Jesus. Diz o texto bíblico em Filipenses, em 2 Tessalonicenses, diz que nós nos encontraremos com Ele na glória. A igreja primitiva jamais recuou diante das diversas circunstâncias que enfrentavam. Não, jamais. Você nunca vai encontrar um homem de Deus e uma mulher de Deus da igreja primitiva encurralado sem querer comungar com os demais a mesma fé. Quando Elias resolveu se isolar sozinho, Deus foi lá ter uma conversa com ele. Elias se isolou, ficou sozinho lá, chorando, dizendo: Deus, só sobrou eu. E eu estou aqui, ó, as lástimas, não aguento mais, vou ficar escondido aqui e não vou sair. Oh meu Deus, como o Senhor é especialista nisso. E eu tenho certeza que Deus já falou isso com muitas pessoas que estão isoladas dentro de casa, sem querer partilhar da comunhão. Deus vai lá e olha, chega para Elias com a voz
Eu não sei se mansa ou suave ou brava, porque Deus às vezes ele é bravo, ele é manso, ele tem a sua multiforme sabedoria de lidar com cada um de nós. E Deus chega para Elias e diz assim: Elias, assim como tu tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Elias? Se tu quiser ficar aí na caverna, fica. Eu vou usar os outros 7.000. Tu é 7.001 e tu tá achando que tu é o último biscoito do pacote? Não, eu tenho mais 7.000 que são ferozes, são cara de leões, que vai pra frente, que corre, que enfrenta Satanás, que fala no nome poderoso de Jesus. Ei, você entendeu aí? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Fecha os teus olhos e sinta Ele aí. Ele está aqui. Abra a tua boca para glorificar. Ele está presente conosco. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome para sempre. O versículo 24 diz que a comunhão produz motivação. O versículo 24 diz que a comunhão produz motivação. O camarada quer ser motivado por Deus, mas ele não sai da caverna. Ei, meu irmão, você está pedindo motivação no lugar errado. Sabe qual é o melhor lugar para você pedir motivação a Deus? Na igreja, compartilhando de comunhão. Aqui sim é lugar de você ser motivado. Receba aí a motivação de Deus sobre a tua vida. Receba no nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Você é um gigante de Deus. Você é uma gigante de Deus. O Senhor está contigo. A unção de Deus está sobre ti, e Ele te ungiu para pregar e evangelizar. Aleluia. Falar do nome de Jesus. O texto diz que a comunhão produz motivação. Versículo 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Aonde? Em casa? Numa caverna? Não dá. Ah, pastor, hoje tem delivery. Eu mando uma mensagem aqui, pastor. Até meu dízimo eu uso o QR Code. E ele vai. Você vai ficar no seu QR Code aí, mas não vai ter comunhão com Deus. Está com medo de vir à igreja? Continua aí. Depois dessa mensagem, você vai ver quando eu terminar essa mensagem, se você não vai levantar daí correndo. Porque a palavra de Deus é tremenda. Fique atento às revelações de Deus aqui. Comunhão produz motivação. Onde é que eu encontro motivação? Diga comigo: na igreja. Não é no seu quarto, não é na sua casa, não é no celular. Não. Uma coisa é você ouvir uma mensagem no celular, outra coisa é você sentir o calor do pregador, na inspiração de Deus, no momento em que ele estiver pregando. Meu irmão, sobra faísca para todo lado. E se você estiver crendo, vai sobrar para você também, porque a unção renova, a unção traz vida, a unção traz renovo, traz libertação. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você está sentindo o poder de Deus aí? Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Nós sabemos que o texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 12, fala que a fé sem as obras é morta, para nada presta. Mas nós estamos ficando tão insensíveis que ignoramos os princípios da palavra de Deus e decidimos por um decreto de quem? Foi de Deus. Então é melhor obedecer a Deus do que a qualquer outra pessoa. Nós decidimos por um decreto humano, de si mesmo, muitas das vezes. Eu tenho certeza que o diabo não foi cara a cara com você, com aquele, como a mídia faz, né? Aquela história da carochinha, como que Satanás fosse aquilo, é muito pior. Se o diabo fosse na casa de todos os crentes para dizer para eles assim: ó, você não vai para a igreja hoje não? Sentar do lado dele, abraçar ele e falar: então fica comigo. Eu queria ver que você ficasse aí.
Mas como ele não se mostra, o Espírito Santo é muito mais educado, que ele não obriga ninguém. Você quer comunhão? Corra para os pés do Senhor. Você quer comunhão? Vá ao encontro dele, que você vai encontrar comunhão. Você quer participar de comunhão? Sai da caverna, sai da tua casa e vai correndo buscar. Pelos olhos da fé eu posso ver o diabo sentado no sofá, na cama de muitos crentes, deitado com ele, comendo pipoca junto com ele. Porque a comunhão já passou longe. Pastor Luciano, o senhor está pegando pesado. É, isso mesmo. É para pegar pesado, porque os sinais são reais. Jesus Cristo está voltando. O texto de Hebreus diz que nós temos que agir sem vacilar. Se você resolveu sentar do lado do demônio do inferno e tomar café com ele, ao invés de estar compartilhando de uma comunhão num culto, adorando a Deus, então, meu irmão, tua condição espiritual está pior, porque não dá para você sentir a presença de Deus do lado de um demônio, ou compartilhando de comunhão com um demônio. Se eu não compartilho aqui, eu compartilho lá. Deu para entender aí? Diga amém. Segura aí na cadeira. O texto, versículo 25 diz que viver na comunhão produz certeza da promessa do arrebatamento. Versículo 25: não deixemos de nos reunir na igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o fim está próximo. O texto está dizendo que a comunhão produz a certeza da promessa do arrebatamento. E o texto diz que nós não podemos deixar de ir à igreja. Ah, pastor Luciano, mas fulano disse que não. Você prefere ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do diabo? Aí é uma escolha pessoal. Pedro disse assim, olha, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: pegaram Pedro e João e bateram, chicotearam, prenderam. No dia seguinte, levaram ele para o interrogatório, não tinham o que fazer para prender, mas a fúria era muito grande, e de repente resolveram soltar, e aquelas autoridades olharam para Pedro e João, disseram para eles assim: olha, vamos soltar vocês, mas vocês vão me garantir uma coisa aqui, diante desse sinédrio, diante desse plenário, vocês vão me garantir uma coisa: vocês vão sair daqui, vocês estão proibidos de falar desse nome de Jesus. Vai ler o texto bíblico. Pedro olha para ele, com os olhos fitados nele. Importa para mim é obedecer a Deus e não a vocês. E Pedro saiu dali, continuou pregando, e a Bíblia diz que quase 5 mil se renderam aos pés do Senhor. Ei, enquanto você está dormindo, almas estão descendo para o inferno. Enquanto você se recusa a viver e compartilhar de comunhão, almas estão descendo à profundeza do inferno, onde não tem como sair mais. Mas se você levantar nesta noite, levanta, sacode a poeira. Você é um homem de Deus, você é um arauto de Deus. Deus está contigo, Ele quer usar a tua vida. Fale a palavra, pegue a palavra, estimule as pessoas a crerem na mensagem do Evangelho, porque é para isso que você foi chamado. Se você vier para a igreja, você vai ter esse conhecimento pleno, e aí não tem Satanás no inferno que te segure. Sabe por que nós paramos? Porque não temos esse pleno raciocínio bíblico teológico. É interessante que o escritor destaca que aqueles que abandonaram as congregações, deixaram de congregar, com um tom de desprezo, o escritor destaca eles com um tom de grande desprezo. E num contexto, o escritor aos Hebreus ainda se declara cristão. O versículo 38, ele diz assim:
O justo, aquele que é justo, ele viverá pela fé. Não importa as circunstâncias ao redor, ele viverá pela fé. E o texto diz assim: mas se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não terá prazer nele. Recuar de quê? Da comunhão. Recuar de quê? De ir para a igreja. Recuar de quê? De compartilhar comunhão. Se ele recuar, diz o texto, a minha alma não terá prazer nele. Meu irmão, quem que você vai obedecer? Eu sou um pregador do evangelho, Jesus me escolheu para isso. Se você quer ouvir palavra de Deus, abre o seu coração e deixa Deus falar contigo através dessa palavra. Mas se ele recuar pelo abandono das obras da fé da igreja, será reprovado por ter crucificado a Cristo novamente. Qual é a condenação? Presta bem atenção aqui. O texto de Hebreus 25, 10, 25 afirma que a condenação daquele que abandona a comunhão compartilhada na igreja, a condenação é ser reprovado por ter crucificado a Cristo novamente. O camarada crucifica a Cristo de novo. Então quer dizer, pastor Luciano, que ele prefere crucificar a Cristo de novo do que ir para a igreja? É isso que o texto está dizendo. Quantas pessoas que estão crucificando Jesus de novo. Nós começamos a pandemia, Carlos José, parecia que uma onda de avivamento estava acontecendo. Já passaram-se um ano de pandemia. Os crentes agora resolveram crucificar Jesus, ao invés de compartilhar de comunhão. Deus está olhando para homens e mulheres que têm compromisso com o evangelho, que jamais abandonam o evangelho, que jamais, absolutamente jamais abrirá mão de compartilhar da comunhão de um culto, se reunir para adorar a Deus. Isso é lindo, isso é incrível, não há nada comparado a isso. Oh, aleluia. Não dá para enlatar um culto. Não dá para enlatar um culto. Chegar lá no mercado, comprar uma lata de culto. Chegar em casa, você pega o abridor de lata, abre a lata, o culto na sua casa. Ei, crente, não dá para enlatar as coisas espirituais. Ou você vive, ou você dá o sangue para isso, ou você sacrifica para isso, ou você abre mão de você para isso, ou você abre mão do seu conforto para isso, ou você negue-se a si mesmo para isso, ou você não vai ter o que nós estamos tendo aqui nesta noite, na presença de Deus. Aleluia. Eu sinto o Senhor aqui na minha carne e no meu espírito. Aleluia. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Nós não podemos estranhar as perseguições. Por que será que nós estamos estranhando as perseguições? Alguém olha para mim: pastor, você viu tanta coisa que está acontecendo? Meu irmão, você está se estranhando com o quê? Você não lê Bíblia não, é? Eu e você que somos estudantes, apaixonados pela palavra de Deus, não podemos estranhar as perseguições. Assim como nós não podemos deixar de nos reunir para comungar, compartilhar comunhão. Porque a palavra de Deus de antemão já havia anunciado. Ou nós vamos nos comportar como aqueles religiosos da época de Cristo Jesus, que estudavam a lei, ensinavam a lei, que anunciavam o Messias, que falou do Messias durante muito tempo, da lei até Jesus, 2000 anos. É mais ou menos a época que nós estamos vivendo agora, de Jesus até aqui. E quando Jesus chega no cenário, ao invés deles receber o mestre como o Messias enviado, eles ficavam olhando para Jesus de cima a baixo, dizendo assim: como assim esse cara
não tem roupa, não tem sapato, não tem carro, não tem Ferrari, não tem dinheiro, não tem palácio, não tem, e diz que é rei. Que conversa fiada desse camarada aí, olhando Jesus de cima a baixo. Estavam despreparados, porque não mantiveram uma comunhão com Ele. Porque se eles tivessem mantido uma comunhão com Ele, eles saberiam recebê-lo naquele momento. Hoje não é diferente. A maioria está encurralado, vivendo numa crise, e numa crise de existencial, numa crise, é pastor para lá. Você vê no Facebook, eu não falo de política no Facebook mais de jeito nenhum, mas você vê um dispara para um lado, dispara para o outro, uma disputa de não sei o que, não sei o que lá e não sei o que lá mais, como diz o baiano. Se Jesus voltar, ele não sabe nem quem voltou. Vai ser igualzinho. A igreja foi arrebatada. O que? Como? Onde? O camarada não vai saber o que está acontecendo, mas quem compartilha de comunhão, esses vão escutar o toque da trombeta. Quem compartilha comunhão vai ouvir a voz do noivo chamando. Quem compartilha comunhão está pronto. Tem azeite na botija, tem a lamparina, está acesa, tem arabargarabassuri. Ei, abre os teus olhos para os céus e deixa Jesus te revelar essa palavra ao teu coração, para ela não ficar vagando por aí e sendo uma testemunha contra você. Se você não der ouvido a esta palavra, Jesus diz assim: olha, quando fores em alguma cidade, isso eu acho lindo. Obrigado, Jesus, por ter me escolhido. Jesus diz assim: se entrares numa cidade, numa aldeia, numa casa, e aquelas pessoas não aceitarem a palavra, sai dali e bate. O pó dos seus sapatos serão testemunha contra aquela cidade, ou casa, ou aldeia. Se essa palavra, se você não der ouvido a esta palavra, ela vai ficar soando, ela não vai parar de soar, e vai ser testemunha contra você. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 26 e 27 diz que a comunhão nos livra de pecar. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Que pecados? Qual é a culpa? Há somente a assustadora, diz o texto. Há somente a assustadora. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Ou seja, aqueles que se fizeram inimigos. E como que eu me torno inimigo? O texto está dizendo, o contexto teológico no texto fala que Jesus é o único e vivo caminho, o único e verdadeiro caminho. Se você sair, se você parar de compartilhar comunhão nele, o texto diz que você vai começar a pecar deliberadamente. E quando é que eu peco deliberadamente? É quando eu peco consciente. Você sabe que está errado abandonar a igreja, mas você abandona porque você quer. O texto diz que você vai começar a pecar deliberadamente. E o que é que vai sobrar para você? O texto diz, já não há sacrifícios que cubra esses pecados. Quais pecados? Porque abandonou a comunhão. Nem o sacrifício de Cristo vai deixar de cobrir os teus pecados, porque você abandonou o vivo e novo caminho. Quando você abandonou a igreja, presta bem atenção. Quando você abandona a igreja, diz o texto bíblico,
Você vai começar a pecar deliberadamente. Você vai pecar conscientemente. E você vai ser responsabilizado por esse pecado. Qual é o juízo, pastor Luciano? O julgamento de fogo intenso que consumirá aqueles que se fizeram inimigos da cruz de Cristo. Porque o texto diz que você vai crucificar Jesus de novo. Imagine você crucificando o Filho de Deus. Ainda quer que Deus perdoe você? Você acha que Deus perdoou aqueles carrascos que pregaram Jesus na cruz? Se você não tiver uma vida nova em Cristo, você vai para o inferno e acabou. Pastor, Deus é misericórdia. É para quem tem comunhão com Ele, para quem compartilha comunhão com Ele. Você abandona as coisas de Deus, abandona a igreja, vira as costas, não quer nem saber. O texto diz: aí não há mais sacrifícios que cubra esses pecados. Que pecado? Por abandono. Alguém vê, pastor, mas olha, eu estou com medo. Ah, é? Eu também estou. Lavo a mão todo dia, uso máscara, trabalho assim, uso álcool gel. Se eu morrer, eu vou para a glória com o Senhor. O morrer para mim é Cristo, e o viver é Cristo. O morrer para mim é ganho. Eu não preciso ter medo de morrer, porque eu sou crente em Cristo Jesus. Se eu morrer, estarei na eternidade com Ele. Se eu for parar numa UTI, deixa eu morrer, que eu quero ir para a glória com o Senhor. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou pregar a palavra. Deus tem me guardado até aqui e tem guardado você até aqui. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito na minha vida e também na tua vida. Levanta a sua mão, dê glória a Deus, faça a obra de Deus. Não abandone as coisas de Deus. Não existe nada mais importante na face da terra do que uma igreja para você congregar. Porque será que a igreja parece que não tem mais valor? As pessoas vão para o Burger King e não vão para a igreja. As pessoas vão para o mercado, está cheio de gente lá no mercado, e não vão para a igreja. As pessoas vão para o ônibus, pegam o ônibus lotado todo dia, mas não vai para a igreja. Porque o coronavírus só pega ele se estiver na igreja. Se você abandonar a igreja, não haverá mais sacrifício para você. O julgamento de fogo eterno consumirá a tua vida para toda a eternidade, porque você se tornou um inimigo de Deus. Pastor Luciano, essa palavra é forte. Não é qualquer um que prega isso. Primeiro, você tem que conhecer a palavra, e segundo, você tem que ser chamado por Deus para fazer isso. Abre seu coração que eu estou encerrando a mensagem. O pecado deliberado aqui é aquele que comete consciente. O juízo vai consumir os inimigos, ou aqueles que se fizeram inimigos de Deus quando abandonaram a comunhão e as obras de fé. Aí olhe para mim aqui, se Jesus voltasse hoje, quantos você acha que iria subir para a glória? As igrejas hoje, no contexto geral do Brasil, 10% das pessoas estão compartilhando de comunhão. Eu quero falar hoje como os gigantes pregadores da história. Todo mundo conhece Billy Graham. Perguntaram Billy Graham, e ele não viveu a época da pandemia, senão ele seria pior ainda a declaração dele. Billy Graham, se Jesus voltasse hoje, pastor Billy Graham, o que o senhor acha que quantos % da igreja ia subir no arrebatamento? Billy Graham não viveu a pandemia. Billy Graham disse assim: olha, eu acho, isso é coisa minha, que 10% da igreja iria subir, o resto ia ficar na grande tribulação para lamentar e receber o juízo infernal da grande tribulação. Agora imagine se Billy Graham vivesse hoje.
fôssemos perguntar para o pastor Billy Graham: pastor Billy Graham, se Jesus voltasse hoje, mais de 90% dos crentes não vão mais à igreja, porque ele acha que se ele pegar o QR Code e mandar o dízimo dele pela internet, ele acha que se ele ficar lá atrás do celular, glória a Deus, aleluia. Ei, as almas estão morrendo e você é culpado. As almas estão perecendo e Deus vai cobrar de mim, de você. Deus vai cobrar o sangue deles, de mim, de você. Levanta, meu irmão, faz a obra, prega a palavra, fala de Jesus, vai ter contato, vai dizer que Jesus leva para o céu. Você vem dizer para mim se o pastor Billy Graham tivesse vivo, a conclusão dele seria melhor do que 10%. Eu garanto que ele, assim como eu, estaria chorando nas madrugadas, dizendo: Jesus, abre os olhos desse povo para que eles possam ler o que diz a tua palavra. Como que eu vou me preocupar se eu não conheço a palavra? Como que eu vou entender se eu não tenho conhecimento e não estou nem aí para buscar? Teologia é coisa do inferno. Meu Deus, como eu já ouvi isso. Teologia, estudo sobre Deus. Você só vai conhecer Deus se você estudar. Senão você vai ficar gotinha, gotinha, todo domingo uma gotinha. A maioria dos crentes vive de gotinha. Se a gotinha está fervendo aí no teu coração, crente, imagine quando a fonte inesgotável começar a começar a transbordar na tua vida e você sentir Deus ferver, queimar a tua vida e te impulsionar a estar na comunhão e partilhar da comunhão. Você que está ouvindo o vídeo aí, compartilhe isso para aqueles crentes que estão na caverna, que não entendem nada de Bíblia. Fique de pé, por favor. Existe um interesse muito grande do inimigo para que deixemos de congregar e cair na lástima espiritual. Existe um interesse enorme do inimigo, ou dos inimigos, porque a Bíblia destaca pelo menos 4 classes de demônios do inferno: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais. Existe um interesse enorme dos inimigos de Deus, e meu e seu, para que deixemos de congregar, para que venhamos cair na lástima espiritual. O diabo quer ver você nas lástimas espiritual. Quer ver você tão pobre, que você só vai lembrar daquelas coisas que você fez e agora não faz mais. E isso vai pesar na tua consciência, na tua mente. É isso que o diabo quer. Deus quer levantar você como um gigante na terra, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Não existe membro fora do corpo com a mesma função no corpo. Grave isso e veja essa mensagem umas 10 vezes pelo menos. Não existe membro fora do corpo com a mesma função no corpo. Se você saiu, você está fora do corpo. Se você está aqui na comunhão, você faz parte do corpo. Aí você é membro. Fora daqui você não é membro. Você é um membro fora do corpo. A maioria são membros fora do corpo. Tem carteirinha, mas está fora do corpo. Tem carteirinha de membro, mas está fora do corpo. Não tem identidade em Cristo. Você quer ter identidade em Cristo? Continue comungando, compartilhando comunhão na igreja. A minha ocupação no corpo de Cristo é minha.
A sua ocupação no corpo de Cristo é sua. Deus responsabilizará a cada um conforme a sua vontade, o seu querer e a sua disponibilidade. Mas a minha função no corpo de Cristo é minha. A sua função no corpo de Cristo é sua. Não adianta você olhar para mim e querer transferir para mim a responsabilidade, porque eu não tenho nada a ver com a sua função no corpo de Cristo. O assunto do texto de Hebreus, encerrando aqui, é acerca do único e verdadeiro caminho, capítulo 10. Podemos visualizar no contexto que não há outra opção a não ser pagar o preço e continuar as práticas das obras de fé e da comunhão. O dano será menor do que cair nas mãos do Deus vivo. O versículo 31 diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então eu entendo no texto que o dano será muito menor de você sacrificar e vir à igreja e compartilhar a comunhão do que você cair nas mãos de um Deus vivo. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você e eu cairmos nas mãos de um Deus vivo, não vai sobrar nada. Para toda a eternidade não sobrará absolutamente nada. Bendito seja o precioso nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar? Nós vamos orar e em seguida estaremos participando da Santa Ceia do Senhor Jesus. Aleluia. Nós iremos orar e se tiver alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador, aqui na igreja ou aí pela internet, por favor, se manifeste, estendendo a sua mão, escrevendo que você quer aceitar Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui na igreja que quer aceitar Jesus. Alguém, por favor, usando máscara, auxilie ele ali, por favor. Se tiver alguém aí pela internet que queira aceitar a Cristo como Salvador, nós iremos orar por você. Nós vamos ministrar.